Mais uma vez, a gasolina está causando problemas no Brasil. Agora está tendo uma disputa entre Bolsonaro e os governadores por causa do preço do combustível. Bolsonaro pediu para que os governadores baixassem o ICMS, que é um imposto estadual responsável pela grande carga tributária que a gente paga na hora da gente consumir combustível. E os governadores agora estão dizendo que vai ser difícil de baixar porque vai cair a arrecadação e tudo mais. Vamos entender o contexto de toda essa disputa. A gente sempre teve problemas por causa da gasolina no Brasil. Quem não se lembra do rombo que aconteceu na Petrobras durante os governos do PT? Nós tivemos aqui o maior esquema de corrupção do mundo, onde mais de 40 bilhões de reais foram desviados da Petrobras. Então, gasolina, combustível sempre foi um assunto delicado porque a imagem da Petrobras e a gestão da empresa foi muito mal feita e foi usada como um projeto político de perpetuação de poder do PT. Em 2014, a Dilma, com uma ação populista para ganhar a reeleição, anunciou congelamento de preços da Petrobras, o que é sempre péssimo, né, você tentar interferir no mercado dessa forma. Quando o Temer assumiu, na tentativa de recuperar o valor de mercado da Petrobras, ele começou a seguir uma política de acompanhar os preços internacionais do mercado de petróleo sem muita interferência do governo, o que era uma política necessária, porém acarretou em aumento de preço dos combustíveis, principalmente do diesel, e que resultou na greve dos caminhoneiros em 2018, que foi um grande desastre. A gente viu no Brasil como a gente é dependente dos caminhoneiros, é uma categoria muito complicada de se comprar briga, porque de fato o Brasil parou durante esse período. E aí, vendo todo esse contexto, o Bolsonaro vem defendendo uma redução do ICMS nos combustíveis. ICMS é o principal imposto cobrado nos combustíveis, é uma das principais fontes de arrecadação dos estados. O presidente declarou o seguinte: o problema que estou tendo é com combustível. Pelo menos a população já começou a ver de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado do combustível lá na refinaria e não na bomba. Eu baixei 3 vezes o combustível nos últimos dias e na bomba não baixou nada. Então Bolsonaro jogou esse desafio para os governadores, para eles baixarem a alíquota do ICMS no combustível, e aí vários governadores se manifestaram, como Witzel, Dória, dizendo que isso é uma irresponsabilidade porque pode cair a arrecadação, e realmente isso é verdade. O ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados e só o ICMS dos combustíveis é responsável por 20% dessa arrecadação, ou seja, uma fatia muito relevante que os governadores não querem perder. E aí eles disseram que o governo federal também deve abrir mão dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis, são PIS, COFINS e o CID. E diante dessa provocação, Bolsonaro disse que se os governadores zerarem o ICMS, ele também zera todos os impostos federais que estão incidindo sobre o preço dos combustíveis. Nós precisamos sim reduzir o preço dos combustíveis. É um absurdo pagarmos uma das gasolinas mais caras do mundo, sendo que temos a Petrobras. Mas aí tem o discurso: não, o petróleo é nosso, né? A Petrobras é nossa, não pode privatizar, tem que ser do Estado. E a gente está aqui pagando um dos combustíveis mais caros do mundo. Então a gente tem que ter responsabilidade ao tratar desse assunto. É óbvio que os governadores não podem abrir mão de 100% da receita do ICMS, porque vários estados estão quebrados, mas precisam ter uma boa vontade para a gente conseguir chegar a um consenso, né? Que haja parte da redução do ICMS, parte da redução dos impostos federais, mas precisa ter uma conciliação e uma boa vontade para que a gente consiga baixar o preço da gasolina. Mas o mais importante nessa discussão é que nós não estaríamos discutindo isso e sempre tendo problemas por causa do preço da gasolina se nós tivéssemos um mercado aberto. Nós temos um monopólio aqui no Brasil da Petrobras, sendo que nos Estados Unidos, em outros países, tem dezenas e dezenas de empresas de petróleo, onde elas podem concorrer pelo mercado e assim o consumidor sai ganhando, porque o preço diminui. Aqui a gente tem um monopólio da Petrobras, onde ela determina os preços, várias vezes com interferência do governo, e o consumidor fica na mão dessas políticas do governo e da empresa. Então isso é um absurdo. A gente tem que abrir o mercado para empresas de fora entrarem no Brasil, investirem sim no Brasil, explorarem o petróleo do Brasil, porque aí sim os consumidores vão ganhar, a gente vai ter maior concorrência, diminuição dos preços e vai ser melhor para todo mundo. Então privatiza a Petrobras, é importante a gente privatizar essa
Não tem por que o Estado brasileiro ter uma empresa de petróleo, isso não é importante. O Estado tem que focar no que é básico, no que é essencial: saúde, educação, segurança pública, o sistema judiciário. O resto privatiza, deixa o mercado tocar, porque isso vai ser melhor para os consumidores. Então, enquanto a gente não privatizar a Petrobras, o que vai ser uma longa discussão, precisamos, no mínimo, abrir o mercado e deixar que empresas estrangeiras invistam no Brasil.